Fala, galerinha! Mais uma vez estou aqui, eu, professora Isabela Leal, professora de Direito Penal e Processo Penal, advogada criminalista, para trazer a continuação do primeiro vídeo que eu fiz com vocês, falando sobre advocacia criminal, o início da advocacia criminal, e falando sobre gestão de escritório. A gente começou trazendo quais os pontos que vocês precisavam para poder montar um escritório, uma vez que você escolheu ali montar o seu escritório, o que é que vocês precisam, quais os critérios que você utiliza para poder montar esse escritório, como escolher o local, como escolher ali os móveis. E aí eu terminei com uma pergunta, que é uma pergunta que não quer calar o vídeo anterior. Eu perguntei assim, eu monto o escritório sozinho ou monto com sócio? E essa é a dúvida. Gente, eu sempre indico que no começo é bom você somar forças. Vocês viram que no vídeo anterior, você tem que fazer todas aquelas perguntas que eu ensinei a vocês para saber se você tem capacidade de levar sozinho. Se você não tem, se você diz não para uma daquelas perguntas que eu te ensinei no vídeo anterior, então a gente agora vai ter que pensar. Então é melhor montar com um sócio. No começo, como eu disse, é bom você somar forças. Seja por uma questão de experiência, seja por uma questão de especialização, seja por uma questão de investimento, não importa, é melhor. 2 é melhor que 1. A não ser que você já esteja com um escritório e você quer sair e abrir o seu. E aí você já tem cliente para levar. Aí poderia ser mais interessante abrir uma estrutura sozinho, ok? Mas não sendo isso, o bom é você unir mesmo com outras pessoas. Uma vez que eu decidi angariar ali e começar com um sócio. Como é que eu faço a escolha do meu sócio? Como é que você escolhe seu sócio? Essa é uma pergunta que muitos me fazem. Gente, será que seria meu melhor amigo? Será que seria meu parente, minha melhor amiga? Não necessariamente. Inclusive, eu já vi grandes amizades se abalarem por conta de sociedade. Então, eu vou trazer para vocês alguns critérios nessa escolha do seu sócio. O primeiro critério é afeição. Às vezes, você gosta daquela pessoa, você confia nela, acha que seria uma pessoa boa de trabalhar. Não necessariamente precisa ser meu amigo. Claro, na vida você não conhece ninguém a fundo, né? Para garantir que você não vai ter problema futuro com aquela pessoa. Mas você vai olhar, você vai se perguntar: eu conheço a pessoa? Eu sei do caráter, eu sei da índole dessa pessoa? É uma pessoa trabalhadora? Isso é importante. Gosta de trabalhar? Ela põe a mão na massa? É uma pessoa parceira? É leal? É isso que você vai ter que se perguntar. Se a resposta for sim, pode não ser meu melhor amigo. Pode até ser que seu melhor amigo fique chateado com você pela escolha que você fez. Mas, gente, você tem que pensar. Você tem que entender que afeição significa gostar daquela pessoa e ver os talentos naquela pessoa que possam somar com você, que possam eventualmente fazer com que seu escritório cresça. Então, não necessariamente eu preciso ter algo que um amigo, meu amigo, mas não tem ali o sangue no olho que você está tendo naquele momento para somar com você. Então, esse é o primeiro critério que eu trago para a escolha do seu sócio. A afeição, que é exatamente gostar da pessoa e ver talentos naquela pessoa que pode somar com você, ok? A segunda situação, o segundo critério que eu posso trazer para vocês é a competência. Competências diversas. Como assim, professora? Vamos imaginar que você vai abrir um escritório na área civil. Vou falar um pouquinho da área civil só para vocês entenderem. E você gosta de família. Você vai somar com uma pessoa que também gosta de família? O que isso vai agregar? Preste atenção. O que isso soma? No que isso vai te trazer mais cliente? O ideal é, eu vou fazer família e meu sócio vai fazer responsabilidade civil. E aí a gente vai casar. Óbvio que um vai ajudar o outro, mas tendo pessoas com especializações diferentes, com competências diversas, é isso que eu estou trazendo, de competência diferente, você, além de trazer, de captar mais clientes, você vai ter um leque maior no seu escritório. Mas o ideal, inclusive, é que seja na mesma área. Por exemplo, seu escritório é criminal, um faz criminal em geral, o outro só faz júri, por exemplo. Eu só atuo na execução. Eu atuo só no júri. Eu atuo eu faço geral, criminal geral. Eu trabalho com crimes contra a ordem econômica. Então, você vai destrinchar os nichos ali para poder você decidir um com o outro. Um atende, por exemplo, se for no direito do trabalho, né? Um atende reclamante, o outro atende reclamado. Então, é melhor
porque aí você tem como agregar competências diversas. Isso é importante. Ou pode ser também, um é bom em fazer audiência, por exemplo, se você for da mesma área, estiverem ali fazendo a mesma coisa. Um é bom em fazer audiência, o outro é melhor para escrever, é mais técnico para escrever. Tem gente que tem medo de fazer audiência. Isso acontece. E colocar alguém que faça e goste vai te ajudar. Perceba, um é bem técnico, o outro é bom para questões comerciais, para fechar com os clientes. Então, um complementa o outro. No início da minha carreira mesmo, quando eu comecei, eu nunca gostei muito de ficar escrevendo, fazendo. Eu escrevo, mas eu não gosto muito. Eu gosto mais do tete a tete. Eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de fazer audiência, de ir lá, eu gosto de ir no presídio, eu gosto de fazer as diligências. Eu sempre gostei disso, assim. Né? No meu início era assim. Então, eu tinha meus sócios, e aí um fazia a petição, eu olhava, um olhava, e a gente vinha e somava. Eu ia fazer audiência. Já minha sócia não gostava muito de fazer audiência. Ela não gostava. Então, quem fazia? Era eu. E assim a gente ia fazendo. E era muito bacana, um ajudando o outro. Então, somar competências diversas, isso é importante também na escolha do seu sócio. Outro critério para a escolha do seu sócio que eu trago é a experiência. De repente, você se associar com alguém que já tenha mais experiência, tem um nome no mercado, mas desde que você respeite essa pessoa, você tem que ser leal com essa pessoa. É uma coisa bacana. Você pode pegar uma pessoa que já tem mais experiência com outra que está iniciando agora. Então, um vai ajudar o outro. Você vai respeitando o espaço dele, ele respeitando o seu, te ensinando, te ajudando. Pode ser algo para somar. Outro critério nessa escolha dos sócios é o auxílio no investimento. Sócio vai dividir lucro e vai dividir despesa. Lembra disso. Nesse primeiro momento, deve ser muito importante para você isso aí. Esses são os critérios, inclusive, que você vai definir tudo que você tiver aí nessa escolha do sócio. Lembra disso. Você não vai pensar em amizade. Não é por amizade. Ah, eu gosto tanto dessa pessoa, mas é fraquinha, mas eu vou entrar com ela. Não cai nessa, não. Não cai nessa. Vá por mim. Você tem que pensar em sociedade. Amizade de um lado, profissional de outro, para ter soma de esforços, soma de competência, que seja interessante para o seu negócio. Isso é importante. Lógico que se a amizade estiver junto, vai ser ótimo, né? Vai ser melhor. Ah, tem tudo isso e ainda é meu amigo? É maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo a você, não vai escolher só por amizade. Você tem que pensar nesses critérios que eu trouxe para vocês, para que possa somar, para que junte. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é período de experiência. Não vai registrar a sociedade de cara, minha gente. Não vá. Você fez a sociedade, não vá registrar de cara, não. Trabalhe uns 2, 3 meses juntos. Veja se aquilo que você projeta naquela pessoa de fato é verdade. Não adianta você formalizar a sociedade, porque depois você vai ter um trabalho de desformalizar a sociedade e isso é ruim para o mercado. Vá por mim, qualquer área que você fizer. Vai ver primeiro se vocês formam uma boa dupla. E no começo, 2 está bom demais. Não precisa mais que 2 para iniciar. Se necessário for, mais tarde você acrescenta, bota mais um, se quiser. Mas nesse início, 2 está bom demais. E veja, primeiro faça esse período de experiência antes de você, de fato, formalizar a sua sociedade. Vá por mim. Isso vai ser melhor para você. E outra coisa, registro da sociedade, já que a gente está falando de sociedade aqui. A gente está falando de sócios no escritório. Como eu vou fazer isso? Como é que você vai fazer esse registro da sociedade? Primeiro, inscrição na OAB e depois abertura de firma. É assim que você faz. Contrato estipulando como é que vai ser a divisão de lucros. E aí, como é que vai ser a divisão das despesas? É isso que você vai ter que botar. Então, de novo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou registrar a sociedade? Primeiro inscrição na OAB, depois abertura de firma. Aí depois você vai fazer lá as perguntas. Contrato estipulando como é que vai ser a divisão de lucros. Como é que vai ser a divisão de lucros? Tem que ver. Como é que vai ser a divisão de despesas? E, eventualmente, se um dos sócios falece, Deus me livre, aí você vai estar assim, professora, você já pensando nisso, tem que pensar, minha gente. Tem que pensar, esse é o projeto de vida que está aí. Então, pode continuar usando o nome ou não. Tudo isso tem que estar no contrato. Se um morrer, o outro ficar, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Se eu morrer, vai poder continuar usando o meu nome? Tudo isso tem que estar no contrato. E isso, hoje em dia, você faz sozinho, mas se tiver dificuldade, pode pedir auxílio a um contador para poder fazer esse registro. E por que é importante registrar a sociedade, Pro? Gente, a hora que viu, poxa, meu sócio é bacana, você já viu ali. É importante, porque você precisará emitir nota fiscal e recolhimento de tributos.
emissão de nota fiscal e recolhimento de tributos. É por isso que é importante você registrar. Cuidado com a parte tributária. Hoje existe discussão de sociedades individuais, né, se precisam emitir nota fiscal ou não. Pelo sim ou pelo não, gente, emita e recolha tributos. Eu sempre digo isso. Existe o simples hoje para a advocacia, com percentual bem mais atraente. Até R$ 180 mil no ano, você paga, salvo engano, 4,5% de imposto. Né? 180 mil por ano corresponde a 15 mil por mês que você teve de rendimento. Acima disso, aumenta um pouco, mas mesmo assim aumenta gradativamente. Então, dificilmente no início você vai ter 15 mil todo mês. Por isso, você ter aí 4,5% ao ano, até ir aumentando, ok? Então, isso é importante. Outra coisa, se você deposita o ganho na sua conta de pessoa física, toma cuidado com isso, você vai ter que declarar. 27,5% no final, salvo engano, tá? Por isso, cuidado com isso. Não é interessante que você deposite o que você ganha na sua conta física. Isso é perigoso para você, porque você vai ter que declarar ali. Então, saiba não misturar as duas coisas, tá bom? Pronto, basicamente isso era o que eu queria trazer para vocês nessa gestão de escritório, nesse início, nesse meio aí de sócio. E agora, uma vez que eu já montei meu escritório, uma vez que eu já firmei minha sociedade, como é que vai ser agora a minha apresentação no mercado, Pro? Como é que eu faço essa apresentação no mercado? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima.